Olá, família Betânia, paz do Senhor mais uma vez. Terminado o curso Membresia, eu achei importante gravar mais um pequeno vídeo, como um adendo, um complemento, de um assunto tão importante que nós precisamos tratar como membros, que é sobre finanças, contribuição e generosidade. Todas as vezes que nós falamos sobre dinheiro, é um assunto que muitas das vezes é bem sensível, para o ser humano. Alguém certa vez disse que o lugar mais sensível do ser humano é o bolso. Então, quando nós falamos sobre finanças, é um assunto assim um pouco sensível. Então, achei por bem gravar um pequeno vídeo para explicar como que a nossa igreja lida com finanças, contribuição, como ela lida com o dinheiro. Primeira coisa que todo membro, todo irmão que faz parte aqui da Igreja Betânia do bairro Floresta precisa saber é como funciona as finanças na Igreja Betânia do Floresta. Como que funciona as finanças aqui? Primeira coisa, nós não temos controle nominal das pessoas que contribuem na nossa igreja. Nós não temos controle nominal. Então, muitas igrejas trabalham com aquele envelope de dízimo e contribuição, onde mês a mês a pessoa tem o nome dela ali. Algumas igrejas até têm aquele quadro de dizimistas lá no fundo da igreja, com os envelopes por ordem alfabética e tal. A nossa igreja, nós entendemos que fomos direcionados por Deus a nós não trabalharmos assim. Então, nós não temos esse controle nominal. Nós não sabemos quem oferta, quem não oferta, quem dizima, quem não dizima, quem que contribui, o quanto que contribui. Nós não temos esse tipo de controle. Não temos. Nós entendemos que aqueles que ofertam, aqueles que contribuem, eles prestam contas a Deus, não aos homens. É Deus que sabe, a pessoa que está ofertando. Então, na verdade, o nosso entendimento, esse entendimento pessoal da Igreja Betânia do Floresta, é que nós elevamos a responsabilidade das nossas contribuições. Porque a gente não oferta mais para o pastor ver, não ofertamos mais para o irmão A ou irmão B ver. Nós ofertamos para o Deus que nos vê em secreto. E Ele que sabe o que nós estamos dando, o quanto nós estamos dando, é algo totalmente entre a pessoa e Deus. Então, nós não temos esse controle manual. Outra coisa interessante que todos precisam saber é que a nossa igreja tem uma comissão de exame de contas. Isso está previsto no regimento interno da Igreja Betânia, a comissão de exame de contas, que é uma comissão que é eleita de 2 em 2 anos, juntamente com o conselho local. É eleita também uma comissão de exame de contas composta por 3 membros da igreja, de preferência irmãos que tenham noção de contabilidade ou auditoria. E esses irmãos, esses 3 membros eleitos pela própria igreja, eles vão auditar a tesouraria da igreja, a tesouraria terá que prestar contas das entradas, saídas, como que está funcionando. Com esses 3 membros, em 6 em 6 meses, eles vão estar tendo essa auditoria, vão estar auditando as contas da igreja. E essa comissão de exame de contas, ela presta relatório para o conselho local, de 6 em 6 meses. E ao final dos 2 anos do mandato dessa comissão de exame de contas, ela então presta relatório para a Assembleia de Membros. Tudo isso, irmãos, para tentar fazer algo assim com a maior transparência possível. A maior transparência, a maior tranquilidade possível, porque, como eu disse, dinheiro, finanças, é uma área assim, bem sensível para o ser humano. Então, são os próprios membros da igreja que elegem a comissão de exame de contas. Essa comissão ela audita as contas da igreja, a tesouraria, presta relatório para o conselho local que é eleito pela igreja, e presta relatório para a Assembleia de Membros, atestando que está tudo ok
tudo e conforme, né, a questão da honestidade das contas da igreja local. Outra coisa também que nós precisamos entender é que aonde é investido o dinheiro da igreja, não é o pastor presidente que decide sozinho aonde é investido o dinheiro da igreja. Lógico, a decisão principal, a responsabilidade principal da igreja é do pastor presidente. Mas o conselho local, né, nas reuniões de conselho periódicas da igreja, né, o pastor presidente se reúne com o conselho local e ali eles debatem como eles vão investir o dinheiro, em que está precisando, alguma aquisição, alguma manutenção, alguma melhoria. Então, tudo isso é debatido dentro do conselho local. É assim que funcionam as finanças da Igreja Betânia. Outra coisa importante, nós precisamos entender o seguinte, é que todos os que creem, preste atenção, todos os que creem, todos que fazem parte da igreja devem contribuir. Todos os que creem, todos que fazem parte da igreja devem contribuir financeiramente nessa igreja. Se você é membro dessa igreja, se você tem renda, você trabalha, aposentado, não importa. Se você tem alguma renda, você deve contribuir na sua igreja local. E eu quero, sim, dar 3 motivos fáceis para poder entender isso. O primeiro motivo é uma lógica humana mesmo, uma lógica humana e natural, né? Nem uma lógica espiritual, vamos dizer assim, um primeiro motivo. Por quê? Porque a igreja tem uma estrutura, irmãos. A igreja tem contas, né? Conta de água, conta de luz, conta com funcionários que zelam, que fazem a limpeza da igreja. A igreja tem obreiros, tem toda uma estrutura por trás, investimentos, departamento infantil, som, equipamentos, manutenções, a cadeira que nós sentamos. Então, a igreja tem uma estrutura, uma manutenção, que o primeiro motivo que todo mundo deve contribuir é porque todo mundo tem o privilégio de usufruir da estrutura da igreja, né? Estrutura essa que é muito importante, né? Para o avanço do reino, vamos dizer assim. Então, a primeira lógica é a lógica humana. Você chega num local que está a luz acesa, então, ou seja, aquela luz está sendo paga com o dinheiro dos fiéis, com o dinheiro dos membros. A segunda lógica, né, o segundo motivo que todo mundo deve contribuir é porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus e herdeiro de todas as coisas, ele, quando esteve aqui na terra, ele foi sustentado pelos que criam nele. Então, hoje nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Nós seremos sustentados por quem? Pelos que creem em Jesus. Então, se Jesus, o próprio Jesus, era sustentado pelos que criam, hoje a igreja, que é o corpo dele, continua sendo sustentado pelos que creem. Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que fazem parte do Evangelho. E o terceiro motivo também, eu penso que é extremamente importante, que todos devem contribuir, é porque para eu e você estarmos aqui hoje, para que nós tivéssemos um encontro com Jesus, alguém antes de nós contribuiu financeiramente. Alguém antes de nós contribuiu para fazer a estrutura, a engrenagem girar, né? A roda girar. Alguém antes de nós contribuiu. Então, agora que eu e você, que nós fomos alcançados, é nosso dever contribuir para que novas pessoas sejam alcançadas e assim por diante, até que Jesus volte, até que chegue o final de todas as coisas. Então, são esses 3 motivos simples, porque eu entendo que todos devem contribuir, todos que creem, são membros, devem contribuir. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre generosidade. Quero ler rápido em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, talvez um dos versículos mais tradicionais que fala sobre contribuições no Novo Testamento.
A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 9, 6 adiante. Lembrai-vos, começa dizendo a palavra do Senhor. Se é lembrai-vos é porque muitas das vezes nós esquecemos. Lembrai-vos que aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa contribua conforme tiver proposto em seu coração, não por pesar ou por constrangimento, por algum tipo de vergonha. Não. Pois Deus ama aquele que dá, aquele que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Olha que texto maravilhoso falando sobre ofertas. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a questão das ofertas, das contribuições, é um plantio e colheita. Você planta em fé as suas contribuições financeiras e você vai colher amanhã. Colher o quê? Colher a prosperidade, a graça, a misericórdia, o transbordar, né, dessa vida abundante sobre a vida dos crentes em todas as áreas, diz a Bíblia. Então é um plantio e colheita. A palavra do Senhor diz, aquele que planta pouco, ele vai colher pouco. Aquele que planta muito, ele vai colher muito. É o que a palavra do Senhor nos diz. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é, cada um deve contribuir. Paulo diz, cada um propõe no seu coração e contribua. Então todos devem contribuir mais uma vez. Mas cada um contribui de acordo com o que propôs no seu coração, sem constrangimento. Nesta igreja você não será constrangido a nada. É você, com o seu coração, com a sua consciência, com o seu Deus, é que vai propor no seu coração o quanto que você vai contribuir. É você que decide. Sou eu que decido as minhas contribuições. Eu sei que muitas das vezes as pessoas criam, né, uma polêmica muito grande em relação ao dízimo, a 10%. Né? Dízimo significa 10%, a 10ª parte. Então as pessoas às vezes criam uma polêmica muito grande, é muito, é pouco e tal. O que eu digo para você? Eu digo o seguinte, proponha no seu coração quanto você vai ofertar e seja fiel nessa quantidade, mês a mês seja fiel nessa quantidade. E vai acontecer com você a terceira coisa que eu vejo nesse texto. O próprio Deus vai te abençoar, o próprio Deus vai te prosperar, de forma que Deus vai te dar mais semente para que você possa plantar mais. Então propõe no seu coração e seja fiel, contribua na sua igreja. Isso, irmão, traz bênção e prosperidade para a vida daquele que contribui em fé, não por pesar, não por constrangimento, mas com amor, com alegria. Ele quer contribuir na igreja que ele faz parte. Deus olha isso e abençoa o povo dele. Proponha, né, como você quer contribuir. Eu quero te afirmar que o dízimo, ele é bíblico, a palavra do Senhor nos mostra isso. Mas eu quero te dizer que você, no Novo Testamento, deve propor no seu coração a quantidade que você quer contribuir, né? E você vai observar nitidamente que Deus, ele é fiel, e Deus vai te prosperando, e você vai poder contribuir cada vez mais, e daqui a pouco 10%, né, a 10ª parte, isso é só um número. Você contribui de acordo com o que Deus vai te prosperando, de acordo com o que Deus vai abrindo portas, você vai crescendo em contribuição, né? Esse é o desejo de Deus para nós. Então, esse foi um vídeo rápido falando sobre essa questão financeira de contribuições. Mais uma vez eu digo, é um assunto tão sensível, mas que nós da Igreja Betânia do Floresta falamos com bastante naturalidade, porque somos muito transparentes em relação a essa área financeira, muito transparentes. Não temos nada a esconder, né? Não
constrangemos ninguém, não abusamos de ninguém. Então, as nossas contas elas são livres, né, desimpedidas. Prestamos contas na Assembleia de Membros sobre as finanças da igreja. Então, temos tranquilidade sobre esse assunto. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, né? E tchau. Com Deus.